Cara, no último vídeo eu falei sobre como a melhoria gradual ela é contraintuitiva, porque o nosso cérebro ele quer recompensas instantâneas. Só que, né, eu deixei uma coisa naquele vídeo, né, em aberto, que é quando que é a hora de realmente dificultar a sua rotina, cara? Isso porque, querendo ou não, cara, a melhoria gradual, você precisa responder essa questão. Quando que eu vou melhorar minha rotina? Quando que eu vou dificultar a minha rotina? Porque é algo gradual, então obviamente você tem que já ter essas coisas aí em mente, porque não vai ser algo rápido, vai ser algo aos poucos. E cara, nesse vídeo eu vou justamente responder essa pergunta: quando é a hora de dificultar a sua rotina? Cara, o primeiro passo é você identificar quando é o momento certo de você dificultar a sua rotina. Arthur, como que eu faço isso, cara? Tem alguns sinais. Primeiro sinal, cara, é que seus hábitos eles estão consistentes em geral, cara. Então você, às vezes você não tá muito motivado pra fazer um hábito, mas você consegue fazer mesmo assim. Você, talvez alguns dias ali você acabe pulando o hábito ou não fazendo 100% dele. Mas se você sente, cara, eu acho que meus hábitos estão consistentes o suficiente para eu elevar de nível, eu acho que você pode sim cogitar evoluir, entendeu? Porque, cara, chega um ponto onde os hábitos eles vão ficar consistentes, tá? Você às vezes, como eu disse, né, tá no melhoria gradual, você faz todo dia um exercício, você faz uma série de um exercício, você faz, sei lá, uma flexão. Todo dia você vai lá e faz. Todo dia você vai lá e faz uma série de flexão, cara. Aí, beleza, no começo era difícil, cara. Por mais simples que pareça o hábito, cara, no começo era difícil, porque você não tinha costume de fazer esse hábito, entendeu? Só que aí foi passando tempo, e você começou a fazer meio que no automático, sabe? Sem pensar muito, começou a fazer todo dia e acabou virando um hábito consistente. Então o que você pode fazer? Agora sim você pode dificultar, né? Adicionar mais algum exercício, adicionar mais alguma série, entendeu? Isso é muito importante, você entender quando os seus hábitos estão consistentes, ok? Agora outra coisa, cara, você consegue fazer 80% da sua rotina em grande parte dos dias, cara. 80% na verdade é um número que eu coloquei aqui, não tem nenhum estudo realmente que fale desses 80%, mas eu acredito, cara, que se você consegue fazer 80% da sua rotina, 80% do que você planejou, é porque você está num estágio onde você pode evoluir, dificultar as coisas, adicionar algum hábito novo, né, dificultar algum hábito. Eu vou falar disso mais pra frente, mas quando você consegue fazer 80%, cara, 80% é bastante coisa, né? Você faz todo dia pelo menos 80%, né? Ou na maioria dos dias, sei lá. Vamos dizer que numa semana você, de segunda a sábado, fez 80% da sua rotina, né? Vamos dizer, no mínimo ali. E no domingo você acabou fazendo menos que isso, você acabou tendo um dia meio ruim. Mas aí depois da semana que vem você faz, né, mais 6 dias bons ou 5, entendeu? Tem que ter uma certa constância, entendeu? Então, é tudo questão de percepção. Você perceber quando vale a pena, quando dá pra disputar sua rotina sem se tornar algo muito difícil você acabar desistindo, entendeu? E cara, outra coisa muito importante é não ter mais tanta resistência para fazer os hábitos, cara. Se antes você era uma pessoa que ia lá, não conseguia começar o hábito, cara, porque a parte mais difícil, querendo ou não, é começar o hábito, né? Cara, pelo menos pra mim, claro. Mas quando você começa o hábito, cara, fica muito mais fácil, né? Quando você não começa, nem vai ter como, né, fazer o hábito, né? Então já é uma questão muito importante aí. Mas, cara, se antes era muito difícil você fazer o hábito e hoje tá ficando mais fácil, tá ficando mais de boa, tá ficando mais possível você fazer o hábito na maioria das vezes, cara, isso é um sinal que você pode dificultar a sua rotina, tá? Claro, se acostume primeiro, né? Não espera, a primeira vez que eu sentir facilidade é que eu vou dificultar, não. Perceba, cara, se isso aconteceu isoladamente, em um dia apenas, ou se é algo que está acontecendo mais frequentemente. Se está acontecendo mais frequentemente, você pode dificultar a sua rotina, ok? Agora vamos lá, uma questão muito importante. Por que a gente não pode dificultar tão rapidamente a nossa rotina?
Cara, isso se conecta diretamente com a melhoria gradual, porque, né, a melhoria gradual, é algo aos poucos, não é algo que, passou uma semana eu vou dificultar minha rotina, passou uma semana eu lia 2 páginas, agora eu vou ler 10. Não, não é assim, você tem que se acostumar, entendeu? E o que acontece quando você tenta dificultar rapidamente? O cérebro, cara, ele acaba se acostumando. Você pode acabar recaindo na sua rotina antiga, recaindo em hábitos que você não queria fazer. Por quê? Porque o nosso cérebro, ele fica muito incomodado, né? Ele fica desconfortável com essa mudança. Claro que toda mudança, né, que você faz na sua melhoria pessoal provavelmente vai ser um pouco desagradável no começo, né? Mas se for muito desagradável, cara, o mais provável é que seu cérebro fale, mano, tá muito difícil. E pode acabar desistindo e fazendo você recair, cara. Então o que você tem que fazer? Acostumar o cérebro aos poucos. Nosso cérebro, cara, como eu já disse no vídeo da melhoria gradual, cara, ele demora um certo tempo pra se acostumar com a nova identidade, se acostumar com novos hábitos. Então você não pode ficar achando que, só porque eu tô com vontade de mudar, que, meu cérebro quer mudar, né? E a gente vai lá, tenta mudar e aí acaba que recai em pouco tempo. Você não deve fazer isso, cara. Você deve ir aos poucos, entendeu? Então, como você tá na melhoria gradual, cara, dificulta aos poucos, tá? Dificulte aos poucos. Não tente tomar decisões precipitadas, como eu disse, só porque você tá com motivação, entendeu? Porque a motivação, cara, querendo ou não, ela pode ser uma armadilha no nosso cérebro. Pois é. Porque quando você tá motivado a jogar, por exemplo, cara, você concorda, né? Quando você tá motivado a jogar e você acaba jogando mais do que você queria jogar, ou mais do que a sua rotina ideal te permitiria jogar, o que acontece? Você, cara, tá sendo sabotado pelo seu cérebro, você não concorda comigo? A mesma coisa acontece quando você tá motivado a começar algo, tá motivado a dificultar sua rotina, e aí você vai lá, tenta e falha, acaba recaindo. Por quê? Você caiu, né, na motivação do seu cérebro de mudar rápido, só que não existe mudança rápida. A mudança ela é gradual, ok? E agora uma coisa bem importante aqui, cara. Cada hábito, ele precisa de um tempo específico, tá? Não dá pra generalizar. Todo hábito, você vai criar ele em poucos dias. Vai ficar fácil em poucos dias ou vai demorar muito. Não. Depende muito do hábito, cara. Se for um hábito simples, como, sei lá, beber água, por exemplo, cara. Provavelmente, cara, você consegue construir ele, né, se você tiver bons métodos, em pouco tempo, cara. Porque é algo simples, né? Você ir lá, tomar água, acabou. É isso. Agora, um hábito mais complexo, como o exercício, por exemplo, é algo mais difícil. É algo que demanda mais tempo. Porque o hábito em si ele é mais complexo. Você tem que fazer várias séries, vai demorar um bom tempo. Então, assim, tudo depende da complexidade do hábito, ok? Tem entendido isso? Agora, por último, cara, como dificultar a rotina da forma certa? Pra começar aqui, cara, não tente mudanças bruscas. Então não fala, eu acho que eu vou dificultar minha rotina. Aí você vai lá e, sei lá, dobra a dificuldade do seu exercício. Você dobra o tempo de leitura, né? Assim, do nada, assim. O seu cérebro, cara, o provável é que ele não se acostume muito bem, tá? Principalmente se você quiser mudar muitas coisas ao mesmo tempo. Eu vou mudar o exercício, eu vou mudar a leitura, eu vou mudar não sei o que, não vou mudar não sei o que. E aí acaba que o cérebro se sobrecarrega e você acaba recaindo, entendeu? Então, sei lá, você medita por 3 minutos todo dia, cara. Falar, passou 2 semanas, 3 semanas, você pode considerar, vou aumentar pra 5. Aí você vai aumentando pra 10, entendeu? Vai aumentando assim. E quanto mais você aumenta a dificuldade do hábito, cara, meio que mais você pode dificultar ele de cada período, vamos dizer assim. Como assim, Arthur? Não entendi nada. Cara, vamos dizer que você medita 3 minutos, tá? Se você começou a meditar 1 minuto e depois você aumentou pra 2, pra 3, você não vai aumentar pra 4, você pode aumentar pra 5. Porque o cérebro tá se acostumando com uma mudança cada vez mais, como posso dizer, difícil, né? O hábito tá cada vez dificultando mais em relação a cada mudança anterior que você fez. Então, se foi de 1 para 2, agora pode ir de 5 para 10 minutos, entendeu? Essa é uma questão muito importante, cara, tá bom? Outra coisa, cara, caso você comece a ter uma recaída,
Isso é algo muito importante, cara. Retome o foco, tá? Retome o foco da sua rotina. E, se necessário, cara, facilite sua rotina. Por quê? Porque se você ficar pensando, ah, mano, eu vou ter que manter essa rotina aqui, vou continuar, vou conseguir. E aí você vai recaindo uma cada vez mais. Alguns hábitos vão voltando aos poucos, quando você vê, você já recaiu tudo. Cara, se você tá com perigo de passar por uma recaída, facilita sua rotina de novo. Volta para o que você tava e tenta estabelecer aquilo lá, tá? Tome muito cuidado, porque as recaídas, cara, elas podem acontecer. E quando elas acontecem, geralmente é algo bem difícil de sair, tá? E por último, foque ou adicione um hábito por vez. Como assim? Cara, foca em um hábito específico. Ah, eu quero dificultar a minha leitura, né? Eu leio 5 páginas, eu quero ler 10 agora. Foque nisso, tá bom? Foque nisso por um tempo, depois foque em outra coisa, depois foque em outra, depois foque em outra. Tá entendendo como é que você vai gradualmente? Ai, tu, mas demora? Sim, demora. Mas é melhor demorar e evoluir do que você pensar, vou mudar exercício, vou mudar a leitura, vou mudar isso, vou mudar aquilo. E aí o que acontece? Você não acaba evoluindo nada, né? Você acaba recaindo tudo de novo e não adianta de nada, cara. Então foque ou adicione um hábito por vez, cara. Você quer adicionar, sei lá, o hábito de você meditar? Adiciona. Coloca 1 minuto, 2 minutos. Coloca um tempo mais de boa ali, entendeu? E aí você vai evoluindo aos poucos, tá bom? Não tenha pressa, cara, porque a pressa não vai te levar ao resultado que você quer, entendeu? Na maioria das vezes, claro, pode ser que você consiga manter uma rotina dessa forma, mas, cara, é a forma mais simples, vamos dizer, que é a melhor gradual, entendeu? E por isso que eu acho que é a melhor forma, cara, porque é a forma que acostuma o nosso cérebro e que realmente, cara, você vai olhar pra trás e falar, pô, realmente evoluí, né? Um mês atrás eu tava assim, hoje eu tô assim, né? Às vezes você parece que não evolui tanto, mas quando você vai pegar na linha temporal, cara, você evoluiu bastante, ok? Então, cara, esse foi o vídeo. Espero que tenha te ajudado. Se te ajudou, cara, comenta, deixa o like, se inscreve. Até o próximo vídeo. Tchau.